E aí, moçada, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje vai ser cromatografia em camada delgada. Eu sou o professor Wagner Tebaldi de Queiroz, da Universidade Federal do Espírito Santo, campus de Alegre. Os créditos deste material devem ser dados aos professores Dr. José Eduardo, professora Amanda e aos discentes Daniele, Germano e Gislaine. É um material do Instituto de Química da Unesp e se encontra disponível no endereço que está logo ao fim deste slide. Em relação à cromatografia, é importante considerar a presença de uma fase estacionária e de uma fase móvel, sempre nesses procedimentos. E a disposição dessa fase estacionária vai definir se a cromatografia ela vai ser planar, ou seja, ela vai estar distribuída sobre a superfície de um plástico ou metal, ou vidro, ou no interior de uma coluna. No nosso caso da aula de hoje, nós iremos nos concentrar na cromatografia planar, cuja fase móvel é um líquido e a fase estacionária é um sólido. E aí a gente tem a cromatografia de camada delgada. Aqui tem uma representação, né, da disposição das fases estacionárias, né, durante a realização de um procedimento de cromatografia. Eu tenho aqui uma placa de vidro, cuja superfície eu tenho um sólido distribuído, que é a minha fase estacionária, está dentro de uma cuba cromatográfica, onde eu tenho a minha fase móvel distribuída na parte inferior desta cuba. Aqui eu tenho a cromatografia em coluna, onde eu tenho a fase estacionária no interior da coluna, tá? E tenho também a minha fase móvel, que é adicionada pela parte superior dessa coluna. A cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes de uma mistura através da distribuição desses componentes entre uma fase móvel e uma fase estacionária. E com base nas interações entre esses componentes com a fase estacionária e a fase móvel, alguns componentes vão ter uma velocidade de migração maior, enquanto outros uma velocidade de migração menor. E com base nessa diferença, o processo de separação ocorre, como pode ser representado aqui, né, por essas manchas que aparecem aqui num esboço, né, tentando retratar aqui uma cromatografia em camada delgada. Bem, como essas interações vão ocorrer? Antes disso, precisamos saber a diferença, né, entre dois fenômenos, um chamado absorção, que está retratado aqui, ó, nessa figura ao lado esquerdo, onde eu teria um processo relacionado com o interior, ao passo que eu tenho a dissorção como um processo relacionado a um fenômeno de superfície. E vocês vão entender um pouco melhor a respeito disso. Aqui tem a representação desses mecanismos, como eu havia mencionado com vocês anteriormente. Na adsorção, e aqui é importante a gente entender essa representação, onde eu tenho, por exemplo, a minha fase móvel representada do lado esquerdo e a minha fase estacionária representada do lado direito. E aqui ao meio eu tenho, em vermelho, uma molécula do analito, onde você pode observar que a molécula do analito, ela em determinado momento se encontra na fase móvel, em seguida ela interage com a superfície, por isso chamado de adsorção, da fase estacionária, e logo em seguida ela retorna para a fase móvel. Então, durante o processo de separação, esse movimento ele constantemente irá ocorrer. O que vai fazer com que algumas moléculas consigam se movimentar mais rápido, por exemplo, do que outras, está relacionado com o tempo que esse analito ele vai gastar fazendo uma interação com a fase estacionária. E está relacionado com quem? Principalmente com forças intermoleculares, que nós iremos falar mais à frente. Aqui eu tenho um fenômeno de partição, certo? Não é o propósito da aula de hoje, mas também ele pode ocorrer, onde eu tenho uma fase móvel que pode ser um líquido,
tem uma fase estacionária que também pode ser um líquido, e esse analito, ele vai se dissolver no líquido também. E o retorno dele vai para a fase móvel líquida, está normalmente associado com a solubilidade dele entre essas duas fases. Tem um fenômeno também de exclusão, onde vocês podem perceber que se eu tiver uma fase estacionária que se trata de um gel, por exemplo, que tem uma determinada porosidade, se eu tiver uma mistura, por exemplo, de proteínas e sais, as proteínas que têm um diâmetro maior, elas terão dificuldade de penetrar pela fase estacionária em função de seus diâmetros. Então, elas acabam passando durante o processo de cromatografia, caminhando com uma velocidade maior, né? E conseguindo passar através do, do processo mais rápido do que os sais ou as outras substâncias que vão ter um tempo maior de interação com a fase estacionária. Aqui, em relação ao fenômeno de troca iônica, eu tenho uma representação onde na superfície do sólido eu tenho cargas negativas e se eu tiver íons com cargas positivas, eu tenho uma interação entre a carga positiva e negativa, que pode ser mais intensa ou menos intensa, influenciando também na velocidade de migração. Em relação às forças intermoleculares, nós temos duas classes de moléculas, as polares e apolares. As apolares normalmente interagem através de forças de dispersão de London, e aqui tem uma representação. Ao aproximar uma das outras, ocorre em um determinado momento a indução da formação de um dipolo, que é conhecido como dipolo instantâneo, e ocorre uma atração entre as cargas parciais positiva e negativa. Lembrando que afastadas não vão existir atração e a aproximação promove a indução. As moléculas são polares, eu posso ter interações entre essas moléculas do tipo dipolo-dipolo. Então, eu tenho uma molécula polar, onde eu tenho átomo de hidrogênio que não se encontra ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, e aí eu tenho polos permanentes, e aí eu tenho esse tipo de atração. Ou eu tenho ligação de hidrogênio, onde o hidrogênio está ligado permanentemente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E aí eu tenho também uma interação que é mais forte do que a dipolo-dipolo, onde a carga parcial negativa do átomo de oxigênio interage com a parte ou com a carga parcial positiva do átomo de hidrogênio, formando a ligação de hidrogênio. Na cromatografia em camada delgada, nós vamos ter um suporte, onde a fase estacionária vai ser espalhada. A partir desse suporte é traçada uma linha a partir da qual nós vamos fazer a aplicação da amostra. E aí essa amostra ela é aplicada aqui, colocada no interior de uma cuba. Essa cuba é selada para garantir a saturação. E em seguida, eu começo a ter um movimento ascendente da fase móvel, que por função da capilaridade começa a migrar pela fase estacionária, carreando de forma diferencial, como podemos observar aqui, os componentes da mistura. Aplicações. Normalmente elas podem ser utilizadas para análise de pureza de compostos, no caso de farmácias de manipulação, quando são adquiridas matérias-primas para fazer a manipulação para medicamentos, por exemplo, é interessante se fazer um teste para verificar a pureza desses reagentes. Então, espera-se que quando você compra uma matéria-prima que é certificada como 99%, 100% de pureza, que se encontra apenas uma mancha quando se faz o procedimento de cromatografia em camada delgada. Em processos de purificação de solventes, por exemplo, como a destilação,
pode-se fazer uma cromatografia para verificar se aparece apenas uma mancha, ou seja, se foi possível ter eficiência no processo de destilação. Estudos preliminares de complexidade de componentes envolvendo extratos vegetais é realizado também dessa forma, assim como estudo de reações químicas. Então, depois de um tempo, você quer verificar se a sua reação química ela consumiu o seu material de partida. Você faz uma cromatografia em camada delgada, coloque os padrões, que é o seu material de partida, e coloca o produto esperado. Então, você tem que verificar depois de revelado se as manchas da sua reação elas correspondem à mesma altura, né, numa placa de cromatografia em camada delgada, as manchas correspondentes ao material de partida, ao seu produto de reação. Vantagens da cromatografia em camada delgada são a simplicidade, baixo custo, facilidade de raspar a camada com espátula fina ou com uma lâmina para microscopia, ou seja, se você conseguiu obter o seu composto de interesse em uma determinada região da placa, é possível que você faça a remoção dessa região e que possa recuperar esse conteúdo para fazer uma análise posterior, como a confirmação da estrutura da molécula ou a elucidação da estrutura química dela.